Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lancem mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezabel. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O tema da mensagem desta noite encontra-se no capítulo 18 do livro de 1 Reis, versículo 44. Somente este versículo nós vamos falar. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Nós encontramos aqui neste texto da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, uma história sobre um desafio de um homem, o desafio de um profeta, de um homem de Deus. Um homem que caminhava sobre a terra, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que tinha o respeito do celestial, o respeito do Todo-Poderoso. Elias muitas das vezes se sentia solitário, sozinho, sem ninguém. Muitas vezes ele olhava para si mesmo e observava que ele estava tão sozinho, ao ponto de ter momentos na vida dele que os animais, os corvos, precisavam o alimentar, porque ele estava fugindo da presença da rainha Jezabel, que tentava encontrá-lo para matá-lo. Mas nesta noite eu não quero contar a história de Elias. Eu não vou falar de todos os acontecimentos da vida de Elias. Eu quero me concentrar somente apenas neste momento em que o profeta de Deus ele toma uma atitude. Elias era um homem de fé, porque ser um profeta, muitas das vezes, o profeta ele diz assim: assim diz o Senhor, e muitas das vezes ele profetiza
profetiza pela sua fé. Eu determino que algo aconteça na sua vida, mas eu determino porque eu creio, porque eu tenho fé, porque eu tenho crença. E foi assim com todos os profetas de Deus. Eles não eram profetas por acaso. Eles não estavam ali por acaso. Eles não viviam uma vida de profeta por acaso. Eram homens e mulheres de Deus que tinham, além de um senso de obediência à palavra de Deus. Quando Deus dizia: vai e fala, transmite a minha mensagem, transmite aquilo que eu tenho a falar. Eles também, existia muitos momentos em que eles precisavam determinar algo pela fé, profetizar pela fé. O que é profetizar pela fé? Profetizar pela fé é quando o profeta não ouve a voz de Deus dizendo assim: olha, vai e fala, profetiza para este homem. Por exemplo, o profeta Ezequiel, ele recebeu uma mensagem de Deus dizendo assim: o profeta vai lá e profetiza sobre o vale de ossos secos. E então ele recebeu uma mensagem de Deus. Mas quando Elias disse: olha, não haverá mais chuva sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, ele não recebeu essa mensagem de Deus. Deus não disse para Elias: Elias, vai lá e profetiza, para ele que vai ter seca, que vai acabar a água. Não, pelo contrário. Elias determinou que não houvesse chuva durante 3 anos e 6 meses, pela fé, pela crença que ele tinha, para mostrar para o rei Acabe que existia um Deus na vida dele, e que ele não estava sozinho, que ele não estava abandonado. E não adianta eu vir aqui para falar de Deus para você, se eu não for capaz de dizer para você que Deus muda a sua história, que Deus muda a tua vida, que Jesus cura as tuas enfermidades, que Jesus transforma você. Eu preciso profetizar para você e dizer para você que Deus mandou dizer para você algo, mas eu também tenho que dizer para você que Jesus cura, que Jesus muda a sua história. E muitas das vezes essa mensagem eu não estou recebendo ela de Deus agora, mas estou declarando pela fé que tenho naquele que me enviou, naquele que me outorgou esta procuração, esse mandato para falar em seu nome, que é o Deus Todo-Poderoso. E então Elias, ele volta dos seus esconderijos, por onde passou 3 anos e 6 meses. E quando ele volta, então ele resolve fazer um desafio para os profetas de Baal. E ele desafiou todos os profetas de Baal. E em seus desafios ele foi vencedor. Agora, amados e queridos irmãos, o que é que Deus precisa? O que é que Deus precisa para mudar a história de um homem? Um homem que crê, um homem que tem fé, um homem que coloca a sua vida à disposição de Deus. Quando Elias disse para o seu servo, para o seu companheiro: vai lá e olha, vai 7 vezes e observa se existe nuvem no céu, porque durante 3 anos e 6 meses não tinha nuvem. O céu se cerrou, todo o firmamento era azul.
não tinha, nenhuma nuvem apareceu durante 3 anos e 6 meses. Todo o planeta Terra secou. O último sacrifício que Elias fez, ele ainda fez este sacrifício em terra seca, terra sedenta. Ele mandou buscar água em um ribeiro que estava muito próximo, antes que ele tomasse essa atitude de orar para fazer com que a chuva viesse. Ele mandou os filhos de Israel buscar água no ribeiro. Eu imagino que a água que existia era muito pouca, mas as pessoas tinham tanta certeza de que quando Elias abria a boca, quando Elias se colocava diante de Deus, alguma coisa de sobrenatural iria acontecer. Então os filhos de Israel obedeceram. Eles foram mesmo sabendo que a terra era seca, que a terra era sedenta, que não havia água no planeta durante todos aqueles últimos 3 anos e 6 meses. Talvez eles tenham buscado a água mais pouco que tinha, o mínimo de água, quase nada de água. E eles foram lá e buscaram água e encheram o altar, e encheram as valetas, os remos que haviam em volta do altar. E encheram de novo, e encheram de novo, e foram enchendo de água. Foram enchendo de água. E eu imagino que todos pensando assim, e agora o que vai acontecer? Por quê? Porque as águas que nós temos já é pouca, e o homem ainda manda você carregar essas poucas águas que temos para encher um rego, para encher um buraco de água. Amados e queridos irmãos, o que nós precisamos para que nós possamos ser uma bênção na mão de Deus é acreditar que mesmo quando todas as águas do ribeiro, todas as águas de Samaria tenham se acabado, ainda haverá um milagre para acontecer. E o profeta Elias disse aos filhos de Israel: vai lá, busca água, enche o rego de água, porque o Deus que eu creio, o Deus que eu confio, vai mudar a história de Israel hoje. É hoje, não é amanhã, não é daqui 1 hora, não é daqui 2 horas. A história de vocês vai ser mudada imediatamente, a história de vocês vai ser mudada hoje. E então os filhos de Israel foram lá e buscaram toda a água que eles puderam buscar, encheram o rego de água. Elias zombava dos profetas de Baal. Amados e queridos irmãos, quando você tem certeza, quando você tem confiança no seu Deus, você desafia o inimigo e ainda zomba da cara dele, ainda espizinha sobre ele, porque o Deus que você crê, ele não te deixará na mão, não te deixará sozinho. Elias aparentemente estava sozinho, aparentemente tudo estava perdido, porque eram muitos profetas de Baal e ele era um homem, um único homem. Mas Elias não desistiu. Elias sabia o que ia acontecer, ele tinha consciência. A palavra fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Eu não posso olhar para um homem que está doente, miserável, moribundo sobre uma cama e dizer para ele: Deus muda a sua história, Deus cura você, Deus retira a sua enfermidade. Se eu não crer nessa palavra, eu tenho que crer nessa palavra. Eu tenho que crer que o Deus de Elias está na minha vida. Do contrário, esquece. Se não houver milagres de Deus na vida da igreja, na vida do povo, então esqueçam, porque nada vai acontecer. Quando Elias disse para o seu moço: vai lá e veja se tem nuvem no céu. Olha, ele foi 6 vezes, e 6 vezes no Carmelo não tinha uma nuvem. Tudo aparentemente estava claro demais,
impossível ter chuva. Não dava para ver chuva. Não dava para ver a chuva no firmamento. E Elias estava lá de joelho dobrado, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, eu estou aqui, eu clamo a Ti, eu sou o Teu servo, eu sou aquele que Tu ama. Eu preciso que hoje o Senhor me responda. O Senhor já respondeu com fogo, o Senhor já queimou o altar, o Senhor já queimou o holocausto, o Senhor já incendiou a carne, o Senhor já queimou já fez secar a água do reino, já consumiu a lenha. Mas agora eu não preciso mais que venha fogo, agora eu preciso de chuva. Eu preciso que a chuva desça sobre a terra, porque a humanidade já está em seca, está em miséria. E nessa noite eu declaro, eu determino, assim como Elias clamou ao Senhor por água, clamo por água viva na tua vida, no teu coração, para que você possa ter o amor de Deus na tua vida, o sonho de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Jesus. E então Elias, ele pergunta na 7ª vez ao seu companheiro, aquele que o ajudava no ministério: e agora, me diga o que está acontecendo. Então o seu companheiro diz assim: olha, lá só tem uma nuvem tão pequena, mas tão pequena, que o máximo que ela chega é o tamanho da palma da mão. Ó, essa é a bendição. Tamanho da palma da mão de um homem. Olha só, 20 centímetros aproximadamente é o tamanho da palma da minha mão. E então Elias olha para o seu moço e diz assim: agora corre para o rei Acabe. Diga para ele acelerar os seus animais, os seus cavalos, porque a chuva vai ser muito forte. A chuva vai ser torrencial. Não é chuvinha não é coisa pequena não que vai acontecer. A chuva que está para cair é muito grande. Então o moço correu e avisou Acabe, e mesmo assim não deu tempo de guardar as coisas. Muitas coisas que estavam no templo tomou chuva, molhou. A pergunta que eu te faço nesta noite, qual é o tamanho da nuvem que Deus precisa ter na tua vida para mudar a tua história, para molhar o teu celeiro, para molhar a tua terra, para alimentar a tua terra com chuva, com água? Qual é o tamanho da nuvem que você precisa? Qual é o tamanho da nuvem que Deus precisa? Eu venho te dizer nessa noite que Deus não precisa de uma nuvem grande. Deus não precisa de ter o firmamento todo entupetado de nuvem. Deus não precisa ter muita coisa para mudar a sua história. Deus precisa de uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Somente esta nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem, é o que Deus precisa. É o que Deus precisa para mudar a sua história, para mudar a tua vida. Nada mais do que isso. Aleluia, glória a Jesus. Observa que quando Moisés estava na beira do Mar Vermelho, ele olha para o mar e o mar era só água. Ele olha para o caminho de volta, havia um exército terrível perseguindo ele e o seu povo. Então Deus disse para ele: Moisés, o que é que você tem na tua mão? O que é que você tem na tua mão, Moisés? Moisés disse: olha, Senhor, só um pedaço de pau. Então eu vou usar esse copo aqui, né? Um copinho de água.
Tudo que eu tenho, Senhor, é um pedaço de pau, é um cajado, e nada mais do que isso. O que é que Deus precisa para mudar a história de 650 mil homens da idade de 20 anos e para cima, que estavam diante do Mar Vermelho? Deus precisava somente de um pedaço de pau, somente de um cajado, e se Moisés não tivesse o cajado, Deus faria o mar se abrir do mesmo jeito. Nada poderia mudar a história daquele povo, porque Deus estava com eles. Deus estava com os filhos de Israel. Aleluia, glória a Jesus. A pergunta que eu venho te fazer nesta noite: qual é o tamanho da nuvem que está sobre a tua vida hoje, para que Deus possa fazer um grande milagre na tua casa, para que Deus possa mudar a tua história para sempre? A nuvem que Elias viu, ela tinha o tamanho da palma da mão de um homem. Bastava apenas aquela nuvem, não precisava mais do que isso. Em questão de segundos, o céu todo se fechou, todo o firmamento se fechou, e a chuva foi torrencial. O Deus Todo-Poderoso mandou chuva torrencial. Quanto tempo Deus precisou para fechar o firmamento e não deixar chover sobre a terra? Deus precisou da fração de segundo da palavra de Elias. Elias disse: durante 3 anos e 6 meses não haverá chuva sobre a terra. 3 anos e 6 meses não haverá chuva sobre a terra. Então Deus cerrou o céu, Deus fechou o céu, e não houve chuva sobre a terra. Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho só um pedaço de pau. Eu vou abrir o Mar Vermelho com esse pedaço de pau, Moisés, e nada mais, não tem necessidade de mais nada, basta este pedaço de pau e eu vou resolver o problema. Elias, o que é que tem no céu? O que é que tem no céu, meu companheiro? É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vou inundar a terra com esta nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vou fazer chover sobre a terra, porque eu sou o Deus que muda a história, e eu não preciso de um mês, eu não preciso de um ano, eu não preciso de 10 anos, eu preciso de um segundo, em um abrir e fechar de olhos, eu mudo a tua história. Não importa quanto tempo você está vivendo em terra seca e sedenta, não importa se já secou todos os seus rios, não importa se a água acabou, não importa se o chão não produziu, se a terra não produziu, a partir deste momento, Deus está mandando te fazer uma pergunta: qual é o tamanho da nuvem que está sobre a sua vida? Porque exatamente neste momento, é com esta nuvem que eu vou mudar a tua história. É com esta nuvem que eu vou acabar com o teu sofrimento. Aleluia, glória a Jesus. Não importa o tamanho da nuvem, eu vou fazer chover, porque eu sou Deus. Elias sabia disso, Elias tinha conhecimento disso, e por esse motivo ele, na hora que ele ouviu a mensagem do seu companheiro, ele disse: ó, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse: corre, mas corre, porque a chuva vai ser torrencial. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria e felicidade, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Hoje é um dia chuvoso, hoje está chovendo aqui na terra dos dinossauros,
E também está chovendo em Araçatuba, na terra dos Araçás. Provavelmente está chovendo na terra daquele riozinho que chamava o Rio Preto, que chama Rio Preto, né? Está chovendo lá também, está chovendo em vários lugares. E por incrível que pareça, Deus me trouxe nessa noite para falar com vocês sobre a chuva que Ele mandou sobre a terra. Eu quero nesta noite profetizar sobre o Brasil. Eu quero determinar sobre esta terra que nós amamos, sobre este lugar que Deus nos deu para viver, sobre este planeta que Deus nos colocou e nos entregou. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem sobre esta terra. E o inimigo que está fazendo com que este povo se torne sedento e carente e necessitado, ele estará caindo por terra neste momento. Os espíritos malignos que estão destruindo o sonho de milhares de pessoas neste Brasil, neste momento, em nome de Jesus, está caindo por terra, porque uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem está se levantando no horizonte. E o Deus da minha vida, o Deus que eu confio, o Deus que eu creio, estará mudando a história do Brasil nesta noite, a história política do Brasil. Sobre o Brasil vai chover bênçãos, sobre a terra vai chover bênçãos. Os espíritos das trevas estão lutando contra a vida dos jovens, estão tentando matar jovens e crianças, está introduzindo drogas na vida das crianças, está introduzindo mentalidades malignas de sequidão, de miséria, de sofrimento. Mas nesta noite, o Deus da minha vida manda dizer para vocês que uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem está no horizonte, e ele vai inundar esta terra com muita bênção, com muita prosperidade, com muita alegria. Deus vai despertar este país, Deus vai despertar esta nação, Deus vai fazer com que homens e mulheres comecem a ter um sentimento de gratidão, de alegria e de felicidade, porque 450 profetas de Baal vai cair na espada, porque o sacrifício que vocês estão fazendo, o sacrifício que o brasileiro está fazendo, os pastores das igrejas estão fazendo, está trazendo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e a história deste país estará mudando em nome de Jesus. Haverá chuva sobre esta terra, haverá água sobre esta terra, haverá semente nascendo sobre essa terra, haverá prosperidade sobre essa terra, em nome de Jesus. E você que está doente em cima de uma cama, sem esperança, você que está perdendo o seu filho para a droga, para o álcool, em nome de Jesus, assim como o profeta Elias tinha autoridade, como Jesus tinha autoridade, Ele me deu autoridade. Eu declaro, eu determino neste momento, neste exato momento, que uma nuvem do tamanho da mão de um homem se levantou no teu horizonte. Aleluia, glória a Jesus, e Deus vai resgatar. Então somente creia nesta mensagem, nesta palavra. Aleluia, glória a Jesus. A tua história estará mudando para sempre agora. Não adianta o inimigo se levantar, não adianta os profetas de Baal se levantar.